provavelmente ninguém que nos escuta tem mais de 100 anos, então ninguém presenciou uma crise maior do que essa. E estamos aqui para conversar sobre esse momento. Particularmente, eu já vou começar introduzindo aqui, fazendo uma introdução sobre o que aconteceu na minha vida em especial, que, na realidade, eu não sou profissional ligado à contabilidade propriamente dita, eu trabalho com estratégias, com marketing, com fusões e aquisições de escritórios de contabilidade no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos, mas eu convivo diariamente, da hora que eu acordo à hora que eu durmo, com escritórios, com donos, com empresários da contabilidade, e no dia 17 de março desse ano de 2020, a minha vida mudou completamente, né? Foi quando anunciamos aqui no Brasil o lockdown, ou a quarentena, ou seja lá qual for o nome que cada país usa, e até aquela data eu viajava todos os dias da minha vida. O Brasil é um país continental, né, um país onde eu demorava às vezes 2 dias de avião para sair de um lugar e chegar a outro, com escalas, conexões e tudo mais, e viajava de segunda a sexta, muitas vezes sábados e domingos também, viajava uma vez por mês ou para Portugal ou para os Estados Unidos, e, enfim, minha vida era o aeroporto e hotel. E quando surgiu esse momento, eu pensei assim, estou lascado, né? Lascado é uma expressão brasileira que tem vários significados, e provavelmente é esse mesmo que você está pensando. Minha vida profissional acabou, como que eu vou trabalhar se eu não consigo viajar mais? E eu passei uma semana, então, aqui meio recluso, meio pensativo, comecei a investigar algumas coisas e tomei uma decisão. Eu vou mudar completamente a forma com que eu trabalho. Na realidade, até antes mesmo deste momento da pandemia, vários clientes meus me perguntavam assim, Roberto, não dá para a gente fazer reunião por videoconferência? Usando equipamento, tecnologias como Zoom, Skype, ou seja lá qual for. E a minha resposta era não tem jeito, as reuniões de mudança de modelo mental são reuniões presenciais, só que a pandemia me deu um tapa na cara e disse assim, mude ou pereça. Aí eu tive uma conversa com Darwin, com Charles Darwin, aquele que diz que quem não se adapta, perece, e tomei a decisão de mudar todo o meu método de trabalho. Hoje, a minha vida pessoal melhorou muito porque nem eu consigo acreditar como que era tão ruim acordar cada dia num hotel, cada dia numa cidade, passar várias e várias horas em aeroportos, sem uma rotina, sem uma alimentação adequada, sem atividades físicas, e minha vida profissional melhorou de forma significativa também. Mais ainda, o resultado que eu tenho conseguido para os clientes, os escritórios de contabilidade que eu atendo, tem sido muito maior, porque eu tenho uma frequência de contato com eles muito maior do que eu tinha anteriormente. Antes eu fazia uma reunião por mês, hoje eu faço uma reunião por semana e converso com várias pessoas. Conheço também, aqui no Brasil e fora do Brasil, vários setores da economia que foram extremamente prejudicados, restaurantes, bares, hotelaria, eventos, mas também conheço, na minha cidade, conheço pessoalmente em outras cidades também, empresários desses setores que foram afetados aí em até 80% de redução de receitas, mas conheço pessoas que se reinventaram também. Aqui na minha cidade tem um restaurante de alto padrão, né, de alto luxo, que tem um chefe de cozinha muito famoso aqui no Brasil, e ele também se reinventou. Hoje, ele não tem mais um restaurante físico, ele faz lives no Instagram e convida as pessoas para cozinharem com ele. Então, ele vende os ingredientes prontos, ganha patrocínio das empresas que fornecem os ingredientes e conseguiu uma escala muito maior, né? Ele tem um custo fixo muito baixo, praticamente ele trabalha da casa dele, ele não tem mais aluguéis, ele não tem mais, reduziu a quantidade de pessoas que trabalham com ele e foi para o mundo digital e conseguiu reverter todo o quadro negativo que ele tinha. Conheço também hotéis que se reinventaram, conheço bares que se reinventaram, conheço o comércio retalhista, como dizem aqui no Brasil, o varejista, que se reinventou, que foi para rede social, que foi para marketplaces como a Amazon.
que criou seu próprio site de e-commerce, enfim, escolas, né, professores, inclusive professores de artes marciais, professores de educação física, eu mesmo cheguei minha esposa faz aulas de ginásio, como dizem em Portugal, né, e aqui no Brasil, academia de ginástica, pela internet, pelo Instagram, ela paga por mês para fazer essas aulas e faz aqui em casa. Então, o mundo nunca mais, na minha percepção, será o mesmo, nunca mais seremos como éramos. Também não acredito, né, que sejamos todos 100% digitais, porque o relacionamento humano é importante, o ser humano é um ser gregário, é um ser que gosta de aglomeração, gosta de abraço, gosta de ficar, ainda mais nós, né, latinos e portugueses e pessoas africanos também, pessoas de língua portuguesa, são mais afetivos, mais calorosos, e a gente gosta desse contato pessoal, mas também não acredito que será 100% como era antes, ou seja, encontraremos um meio do caminho aí nas relações profissionais e pessoais. Agora, na contabilidade, vamos aos casos reais e práticos. Simone e Silvia. Primeiro, por favor, se apresentem. Quando tem só uma senhorita, uma senhora, eu começo por ela, mas como tem duas aqui, eu vou tirar na sorte, na ordem alfabética aqui. L vem primeiro, que até SI é igual, então Silvia primeiro, em ordem alfabética. Silvia, se apresente, por favor, dê suas boas-vindas ao pessoal e faça seus comentários iniciais sobre como foi, lá em março, a sua percepção, a sua surpresa ou decepção ou medos. O que aconteceu naquele período com você, Silvia? Sim. Já, obrigada e a todos os que nos estão a assistir. De facto, nós este ano tem sido assim um ano que como o Roberto dizia bem, muito diferente, mas também com bastantes oportunidades, não é? Para as pessoas se reinventarem e há que valorizar isso mesmo, não é? Eu confesso que, concretizando mais à pergunta, eu confesso que em março, quando tudo de repente teve que ir para casa, em que nós tivemos aqui o fecho das escolas, tivemos aqui muito mais restrições, não é? A nível das deslocações. Tudo isso, de facto, foi um processo de mudança que, ao nível da La Tourette, de facto, não foi um processo complexo, não é? Uma vez que nós já éramos uma empresa muito, muito digital, em que já estávamos muito, muito preparados para estarmos a trabalhar remotamente. E, de facto, não foi de todo nós facilmente, de um dia para o outro, também de uma semana para a outra, criamos condições para estarmos a trabalhar assim. Do ponto de vista pessoal, aí sim, aí acho que todos tivemos impactos diferentes, não é? Mais porque, como dizes, esse lado mais emocional, não é? Mais afetivo, mais que as pessoas têm a necessidade de estavam com mais habituação a estarem próximas para comunicarem, não é? Ainda que nós também tínhamos já vários colegas espalhados pelo mundo, não é? No caso da La Tourette, e portanto isso também foi minimizado. Mas claro que mesmo com as nossas famílias, não é? Existiu essa situação de tipo, havia ali uns dias que parecia que nós nem percebíamos se podíamos tocar em alguém, não é? Que até tínhamos pessoas a fazerem quarentenas às compras do supermercado, não é? Tínhamos pessoas com medo de tocar no papel, nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer, não é? Então houve ali uns dias de facto em que a gestão de mudança foi muito grande. E todos pensamos que, pronto, ok, isto vai ser, vamos ter aqui um mês ou dois, aqui mais complicado, em maio talvez as coisas comecem a ficar um bocadinho mais calmas, entretanto percebemos que não é? Rapidamente percebemos que isto não ia ser uma coisa passageira, que isto ia ser uma coisa para durar e, portanto, de repente dissemos, ok, já não vamos fazer planos, vamos fazer planos até setembro, não é? Ou vamos fazer planos para estarmos assim nesta situação de confinamento mais tempo. E obviamente que isso tem impactos teve impactos em toda a economia, não é, mundial, e nós não somos diferentes, não é? Há dias eu ouvia um empresário português com negócios espalhados pelo mundo, em que ele dizia, eu sempre tive prevenido em fazer investimentos em libras, em dólares, em ienes, a estar sempre aqui protegido, que se de um lado estivesse pior, do outro lado estaria melhor.
estivéssemos aqui num equilíbrio e, de repente, isto aqui não há teoria económica que nos proteja, não é, desta situação, porque isto vem abalar todos os princípios, todas as teorias que estão escritas, não é? Portanto, tivemos, de facto, todos que nos adaptar nesse sentido. Espero ter respondido. Tu disseste para eu me apresentar e eu estava em casa. Pronto. Basicamente. De facto, eu sou responsável financeira da LaTeRed Consulting, não é? Temos aqui o produto do VisDocs e já não participava aqui nestes webinars há algum tempo. E tenho estado no banco não é? Também se diz aí no Brasil, está no banco. Tem banco de reservas. Não, mas não está não. A Silvia é um profissional exemplar, muito experiente, é uma profissional muito qualificada, e é sempre um prazer tê-la aqui, porque as percepções dela com relação ao mundo das finanças e da contabilidade são fantásticas. Obrigado, viu, Silvia? A gente vai aprofundar nesses assuntos aí, mas antes disso eu gostaria de escutar a Simone. Tudo bem, Simone? Como vai? Como foi para você esse momento? Por favor, se apresente aí ao pessoal. Tudo bem, um prazer estar aqui, um prazer mesmo, um coração bastante grato por esse momento. E eu sou sócia de uma empresa de contabilidade, sou responsável por todas as estratégias da empresa, eu cuido disso pessoalmente, porque gosto do tema e porque penso que sem estratégia a gente não vai para lugar nenhum, então eu dedico praticamente 100% do meu tempo a isso. E no começo da pandemia, nós também tivemos uma sensação semelhante da Silvia. Tudo que a Silvia falou agora, e que você também falou, eu percebi, assim, na minha jornada de março para cá, foi tudo muito semelhante. No começo pareceu um boom, assim, um susto muito grande, a gente não sabia como lidar. Depois, na sequência, começou aquelas coisas de, daqui a pouco a gente administra, vamos fazer planos para 6 meses, planos para 8 meses. Aí esses planos começaram a diminuir, até a gente adotar o bordão, é um dia de cada vez. E aí nós começamos a administrar lá na empresa um dia de cada vez, assim mesmo. Para 2021, nós estamos fazendo plano de negócios, mas pensando em alterações de 2 em 2 meses, que eu já nem sei se vai acontecer. Porque, na verdade, as mudanças, elas atropelam a gente, né? Nós estamos vivendo aqui hoje de uma forma e daqui a pouco acontecem coisas que são inerentes à nossa vontade, que impactam as nossas ações, aquilo que a gente tinha planejado e tudo mais. Então, as mudanças vieram, assim, a jato, né? As mudanças já estavam acontecendo no mercado contábil, caminhando ali a cavalo e, de repente, as mudanças vieram a jato. Foi assim, é para ontem isso daqui. Então, fazer live com clientes é para ontem, fazer reunião digital é para ontem, nada mais pode ser prorrogado para frente. E o que eu pude perceber é que a nossa produtividade aumentou muito. Eu nunca fiz tanta reunião com cliente como foi feita agora nos últimos tempos, eu nunca fiz tantas lives como nós fizemos nos últimos tempos, de assuntos ali pontuais. Muitas coisas que não era comum no nosso dia a dia passaram a ser comum, como, por exemplo, essa nossa conversa aqui agora. Passou a ser uma coisa comum. E o que eu percebo é que nós temos mais transformações aí por vir, nós temos mais coisas aí para pensar, principalmente no que tange às pessoas. Eu acho que as pessoas estão sendo muito mexidas, elas estão sendo muito chacoalhadas, e nós que lideramos equipes, nós que temos funcionários, a gente precisa atentar para isso. Porque cada um vai ter um comportamento e uma resposta diferente a home office, a servidor em nuvem, as novas ferramentas que estão sendo agregadas, e junte-se a isso tudo, mais toda a burocracia da legislação brasileira, por exemplo, e aquela rotina que foi até agora, ela está totalmente alterada no sentido de termos muitas novas ações daqui para frente. Uma coisa que me chama muita atenção ultimamente, nós estamos fechando uma década, nós estamos fechando aí já a segunda década do século, né? E nesse momento, é um momento, parece assim, de transformação total, e nós somos os protagonistas. Agora, nesse momento, cabe a nós escolher aí, onde que a gente vai ficar vendo as coisas acontecerem e vamos acompanhar o que o povo está falando ou vamos provocar a mudança? Eu penso que o convite vamos provocar a mudança, principalmente no mercado contábil. Isso é muito importante mesmo. Em julho, aliás, perdão, eu fiz uma pesquisa que faz parte do projeto do meu mestrado nos Estados Unidos, sobre o mercado de contabilidade no Brasil. E eu constatei, por essa pesquisa, que
a receita média, o faturamento médio dos escritórios de contabilidade no Brasil durante janeiro a junho caiu 2%. 2% é muito pouco frente a uma crise desse tamanho, porque a gente vê alguns setores, né, como restaurante, alguns moda e beleza, algumas coisas assim, chegaram a cair aí 80%, hotéis, né? Mas também eu constatei que, tanto na pesquisa científica quanto na prática empírica, né, empírica é a experiência, que alguns escritórios cresceram muito. Na pesquisa foi constatado que um perfil específico de escritórios cresceu o faturamento em 2% no período. São escritórios que, no Brasil, realizam serviços inovadores. Um deles, por exemplo, é o que no Brasil a gente chama de BPO, do contas a pagar a receber, em Portugal é o outsourcing administrativo do financeiro, do contas a pagar e do contas a receber. Essas empresas cresceram durante esse período, não só por causa da oferta desse serviço, mas porque são empresários da contabilidade com um modelo mental diferente, que eles já se preocuparam em ofertar novos serviços para resolver demandas dos clientes, para resolver problemas dos clientes, reduzindo os custos e deixando o empresário mais focado no negócio principal dele, né? Então, isso aconteceu. Outro ponto que foi importante, logo em março, eu participo do conselho de algumas empresas de software que têm investidores globais, e no mercado internacional de capitais, o lema em março era Cash is King, né? As empresas que eu acompanhei, que conseguiram manter um cash runway alto. O que é o cash runway? É o fôlego financeiro, é a quantidade de dinheiro que você tem guardado nos bancos ou em caixa para suportar os seus gastos durante um determinado tempo. Então, as empresas que trabalhavam naquele período lá com o cash runway de 5 meses, 6 meses, elas estenderam de forma muito grande para 12 meses, para 15 meses. Algumas empresas que eu percebi, que eu levei também essa recomendação, e que não fizeram isso, que mantiveram aí o valor das reservas em 3 meses, hoje estão pagando o preço por essa decisão, a meu ver, equivocada, porque há uma correlação real entre quem teve redução de custo e reservas financeiras nesse período e crescimento. As empresas, todas as empresas que eu acompanhei de perto, que conseguiram reduzir custos e aumentaram as suas reservas num número relativamente grande, tiveram um crescimento aí de 30%, 40%, 50%, outras até 80% neste ano, independentemente do setor de atividade. E aquelas que mantiveram o caixa baixo, cresceram muito pouco ou até reduziram suas receitas, por uma razão muito simples. Com reservas baixas, o empresário perde a coisa mais importante que ele tem. Você que é empreendedor, que é empreendedora, você não se tornou funcionário de alguém por um motivo: você é tomador de riscos. Você tem um modelo mental de arriscar, de tomar risco. E quando o empresário perde isso, ele perde a capacidade de inovação. Caixa baixo, reservas financeiras baixas, atrapalha, reduz o processo de inovação das empresas. Aí o empresário não cria novos produtos, novos serviços, não qualifica as pessoas, não desenvolve as pessoas, enfim, ele torna a empresa dele obsoleta. Então, essa constatação minha foi real, tanto para empresas ligadas a software, quanto para empresas ligadas à contabilidade. Eu vi escritórios crescendo esse ano no Brasil, 30%, 40%, 50% nesse ano, e mais ainda, dada a demanda dos empresários por um acompanhamento mais próximo, por um acompanhamento mais consultivo, por um acompanhamento mais proativo, né? Não é esperar a coisa acontecer para poder avisar. Há hoje, em 2020, isso é uma percepção empírica, não é científica, mas há hoje uma mudança muito grande no perfil de consumo de serviços contabilísticos, e clientes estão pagando mais. Estão trocando de escritórios por outros escritórios, pagando até mais para o novo escritório, em busca de um atendimento mais proativo, em busca de um atendimento mais próximo, em busca de um atendimento mais preventivo, né? Não adianta você mandar um balancete com 30 dias de atraso, com 30 dias de coisa, que você só está mandando um atestado de óbito. Se a gente está dizendo que os planos hoje são praticamente diários, semanais ou mensais,
Os números também têm que ser diários, semanais ou mensais. Como que eu vou tomar uma decisão se eu compro ou vendo, se um projeto é lucrativo ou não, se eu não tenho os números, né? Então, a gestão tem que ser em tempo real. E para essa gestão ser em tempo real, a tecnologia, obviamente, é imprescindível, mas o fator humano, né, a proatividade da empresa de contabilidade, é que é o fator determinante, tanto para o uso da tecnologia, quanto para a mudança nos procedimentos e atender esses clientes de forma mais eficiente. Silvia, percebeu alguma coisa nesse sentido também aí em Portugal? Houve essa mudança também? Ou isso ficou muito diferente aí? Sim, vai ter totalmente essa mudança. De facto, nós aqui em Portugal já estávamos a assistir a uma tendência para a aposta na digitalização das empresas, e isso de facto foi um ponto que veio tornar-se agora mais relevante, e os escritórios de contabilidade que conseguiram também dar esse passo para estarem mais abertos a esta aproximação ao cliente dessa forma, também, obviamente, tiveram mais sucesso. Por outro lado, acredito que aquilo que dizes é que a proposta de valor, não é, que as pessoas, que os clientes veem, de facto, nesses escritórios de contabilidade, que se diferenciam ou porque diminuem tempos de fecho e porque, de facto, todos precisamos de olhar para as contas semanalmente, diariamente, e porque um mês já parece muito tempo, não é? Nós daqui a um mês já estamos em 2021, já fizemos tudo o que tínhamos a fazer para o nosso fecho de contas e, portanto, tudo isso leva a que, de facto, essa necessidade do cliente cada vez ter dados mais cedo é fundamental. Por outro lado, há aqui esse aspecto consultivo, não é? Que também já assistíamos um pouco a isso, mas, contudo, as empresas ainda deixavam fluir mais um pouco, não é? Acabávamos por ver, principalmente nos negócios mais pequenos, não é? Em que as pessoas, muitas vezes o empresário acaba por assumir esse papel de dono da empresa, como também um pouco de comercial e um pouco de gestor, e cada vez também temos mais essa percepção de que, mesmo nos negócios mais pequenos, é fundamental que o empresário esteja focado no levar o barco, não é? No andar para a frente, na estratégia, e não tanto nessas questões de ver se tenho fogo financeiro para aguentar isto ou aquilo, não é? Daí que também nós próprios, não é, assistimos a isso, à adoção de um cash runaway, do controle de cash runaway de forma recorrente. Por outro lado, outra situação, como é que nós também temos vindo a perceber, é que os clientes cada vez querem ter processos, querem ter serviços que lhes permitam ter um retorno mais rápido, porque não conseguem, de facto, pensar daqui a um ano, não é? Deixaram de ter plano de negócios para daqui a um ano, pensam no plano de negócios para daqui a um mês. E, portanto, não conseguem investir, não é? Procurar investimentos que lhes tragam um retorno daqui a um ano, daqui a 2 ou daqui a 3, porque essa incerteza é tão grande que tudo isso fez com que esse retorno tenha que ser olhado muito mais rapidamente, não é? E, portanto, daí também a procura, de facto, por projetos mais pequenos, por projetos com retornos maiores, mais rápidos, não é? Com retornos mais rápidos, e também, muitas vezes, por modelos de subscrição, não é? Que aí no Brasil há muito mais esse conceito como uma vez uma colega do Brasil me dizia, eu aqui compro as férias aos bocadinhos, não é? Não compro, estou habituada a que haja tudo muito, já tudo muito parcelado, tudo muito por subscrição, tudo muito por que é que eu agora vou pagar 1000 se posso ir pagando aos bocadinhos, não é? Aqui em Portugal também cada vez assistimos mais a essa mentalidade e esta questão de toda esta alteração, toda esta conjuntura económica distinta, fez com que viesse a antecipar ou que viesse a tornar muito mais à tona todo esse tipo de situações. Muito bem, Simone. E aí, e você, lá em São Paulo, como que foi nesse momento? Você percebeu também essas mudanças no processo de amadurecimento do escritório, dos próprios empresários? Como é que foi para você isso? No nosso caso, foi uma mudança que é aquilo que eu costumo chamar de dentro para fora. Nós tivemos uma mudança absurda dentro da nossa própria empresa.
aqueles detalhes que a gente estava postergando, que não dava, que nunca olhava, que nunca mexia, a gente passou a mexer semanalmente, basicamente, que é os resultados, ver os números, como eles estão, para onde eles estão nos levando. E essa mudança fez com que a gente transformasse um cenário muito grande. A gente está aí, né, nesse grupo de empresas que você pesquisou, inclusive eu respondi a sua pesquisa, que houve um crescimento. Nós tivemos um crescimento jamais visto na nossa empresa antes. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer com que o escritório, de verdade, mostrasse lucros, assim, de uma maneira mais efetiva, mais abundante, coisa que a gente não tinha visto antes. E o trabalhar dentro de casa nos levou também a agir junto aos clientes. Eu, quando não sei como resolver uma situação, eu peço ajuda. E uma das pessoas que eu mais ouço nessa vida é o Roberto, que eu ouço o que ele fala, normalmente faz sentido na minha cabeça. E ele fez uma sala de guerra, né, um arquivo fantástico chamado Sala de Guerra. E eu peguei aquela sala de guerra e falei, é isso, as pessoas precisam ouvir isso daqui, eles precisam atentar para isso daqui, vamos conversar sobre essas questões. E daí comecei a marcar reunião, uma atrás da outra, e o que eu comecei a perceber? Que tinha muitos assuntos que os clientes jamais tinham pensado. Tinha muitos temas ali, não apenas ligados à área financeira, fiscal, contábil, mas como também do operacional deles, que eles nem tinham se ligado que era daquele jeito, que poderia ser diferente. Processos, então, é uma coisa que parece que ninguém pensa do lado de fora, são poucas as pessoas que pensam em processos assim, seja em qualquer área, foi o que eu percebi. E quando nós criamos isso, as reuniões, eu seguia a sala de guerra como o mestre orientou, semanalmente para quem está pior, quinzenalmente para quem está mais ou menos, mensalmente para quem está melhorzinho, e assim foi. O que eu percebo? Eu percebo que as empresas que foram acompanhadas se fortaleceram, elas ganharam mais autocontrole, assim, dentro de casa. Na prática, o que eu vi acontecendo foi assim, ó, saldos negativos em contas se transformando em reservas financeiras. Foi isso que aconteceu. Então, as pessoas saíram de devedores, de pessoas que adiam pagamentos, que ficam recolhendo impostos em atraso, que não se importam com os valores que tem que pagar porque acham que é pouco, para quererem guardar e reservar tudo o que elas podiam. Isso aconteceu, como eu disse no início, de dentro para fora. Na Filadélfia, nós praticamos isso e nos nossos clientes, nós aconselhamos isso. Então, o que nós fizemos? A gente criou um grupo de aconselhamento, como se fosse uma equipe multidisciplinar, sabe? Então, eu tenho uma especialidade, a Margarete tem outra, fulano tem outra. Vamos nos reunir com esse cliente para saber como que a gente pode ajudá-lo. Nós tivemos consciência, logo no início da pandemia, que o melhor caminho, naquele momento, a melhor estratégia, foram duas coisas que nós fizemos. Uma, começar essas reuniões uma em cima da outra, e dar mais atenção para quem realmente estava precisando de atenção. E a outra foi conceder descontos. Em alguns pacotes de atendimento, a gente concedeu descontos. Não foi para todo mundo, foram para algumas pessoas que a gente realmente percebeu que precisava. E isso foi muito bem visto. Logo no começo da pandemia, isso foi muito bem visto pelos nossos clientes, e isso fez com que a gente se unisse, aumentou o nosso relacionamento. Aumentando o nosso relacionamento, criou-se mais intimidade, não apenas entre eu e a Margarete, que somos sócias da empresa, mas também com o time todo. Toda a equipe sabia o que estava acontecendo com todo mundo. E os assuntos passaram a ser de todo mundo, não mais só da área de pessoal, só do fiscal, não assim, não descentralizado, mas passou a ser de todo mundo. E ali a gente trocava ideias sobre como é que a gente pode ajudar aqui, como é que a gente pode ajudar ali, não é? E isso fez com que muitos problemas fossem resolvidos, questões que estavam paradas há tanto tempo, lá que o cliente não se importava, a gente forçou uma situação, enfim. O que eu percebo é que esse período, ele foi um período de muitos ensinamentos, mostrou para a gente como fazer diferente aquilo que eu estava praticamente há 23 anos fazendo, sempre com aquela inquietação da mudança, mas era uma mudança muito lenta. O que eu percebi é que a mudança, ela impactou a gente, ela pegou a gente assim de frente e chacoalhou. Ou você muda agora ou você muda, não tem alternativa. E quando nós mudamos, os resultados, eles foram muito melhores. Na minha opinião, tem sido muito melhor, cada vez melhor. Foi sensacional isso mesmo. A conversa com
Darwin ajuda muito, né? Eu ofereço. É muito bom saber que você conseguiu ajudar seus clientes e, afinal de contas, esse é o nosso propósito, ajudar o ecossistema da contabilidade, porque uma vez que os escritórios atendem aí a dezenas, muitas vezes centenas de empresas, fortalecendo o ecossistema da contabilidade, a gente fortalece as pequenas e médias empresas de todos os países e, consequentemente, melhora a vida aí de várias famílias. Esse programa, a gente começou esse ano, também por causa, incentivados por esse momento, e ele é uma pequena semente que eu creio que daqui a alguns anos vai fazer história, vai ajudar a unir aí não só os profissionais da contabilidade no Brasil, em Portugal, em Angola, talvez em Moçambique, Cabo Verde, enfim, os países de língua portuguesa, e quem sabe a gente mais para frente aí trabalhe, né, num padrão global, inclusive nos países de outras línguas, enfim. Nosso objetivo, nosso propósito aqui é muito claro, mas, como toda mudança, o mais difícil é o primeiro passo, e os primeiros passos são mais lentos, então a gente, trazendo aqui profissionais que mostram para vocês casos reais de mudança, casos reais de transformação que levaram as empresas deles e as empresas dos clientes deles para uma situação melhor, isso serve de inspiração, então agradeço vocês duas por essas palavras aí, que isso, apesar de ter sido um ano tão difícil, tão doloroso, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, a gente vê aí 2 exemplos de empresas que foram bem-sucedidas, ajudaram aos seus clientes, mas eu não quero parar por aqui nossa conversa, não. A conversa está muito boa, muito boa. Talvez, assim, talvez tenha sido a melhor do ano, esteja sendo a melhor do ano. E para 2021, o que vocês estão imaginando? Eu vou confessar uma coisa. Essas previsões que os grandes investidores têm, por um lado, os investidores institucionais, né, do mercado de capitais global, é que essa situação que nós vivemos hoje só será diferente depois de 2022, ou seja, teremos um ano de 2021 muito parecido com o ano de 2020. Mas também eu vejo um movimento muito forte, nunca houve no Brasil tanto investimento, nunca houve tanto investimento estrangeiro no Brasil em setores econômicos específicos como infraestrutura, né, como hospitais, como educação. Então a gente vê claramente um fluxo de capitais colocando recursos financeiros de muito volume nesses setores da economia, saúde, educação, e aí eu posso falar com muita propriedade, que é o que eu trabalho, software e escritórios de contabilidade. Nunca tivemos tantos investimentos em startups, tantas fusões, aquisições e compras de empresas e injeção de capital, né, em empresas de software no Brasil. Tivemos unicórnios esse ano surgindo. Tivemos também um movimento na contabilidade no Brasil, para mim, que foi inédito, desde 2000, tem uns 4 anos que eu busco para clientes meus investidores. Eu sempre conversava com o pessoal do mercado financeiro, perguntando se há dinheiro disponível para promover fusões, consolidações no mercado de contabilidade, e até o ano passado a resposta que eu tinha era negativa, ninguém queria investir nesse setor no Brasil, e esse ano eu já detectei alguns, já estou em processo de ajuda aí a alguns escritórios na realização de fusões, consolidações, venda total ou parcial para investidores de todas as regiões do planeta, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Então tem um fluxo de capital enorme entrando no Brasil no setor de contabilidade, e isso se traduz, óbvio que ninguém vai colocar dinheiro num negócio que é ruim, né? Ninguém é louco, ainda mais investidores profissionais, fundos de investimento, que têm uma percepção de longo prazo. Se eles estão vendo, então, 2021 um ano muito próximo a 2020, a minha pergunta é, por que eles investem tanto em software e, em especial, no nosso caso aqui da nossa conversa, no setor de contabilidade? A resposta para mim é clara, que é um setor que tende a se consolidar, mas mais do que isso, essas transformações todas estão profissionalizando o setor, estão tornando o escritório mais próximo de empresas, né? Estão mudando a filosofia de
eu sou um contador, não, eu sou um empresário da contabilidade, né, eu sou uma empresária da contabilidade, e isso traz um processo muito positivo, um ciclo virtuoso para o mercado, é essa percepção que eu tenho de 2021 para o mercado de contabilidade no Brasil e fora. Agora eu queria escutar vocês. Agora eu vou mudar um pouco, Silvio, se me permite, deixa a Simone falar primeiro, porque... Roberto, eu estava aqui pensando que teve só completando ainda o assunto anterior que ficou aqui na minha cabeça, eu tive uma reunião muito especial com uma cliente no ano passado, a gente nunca tinha se reunido, nunca tinha falado sobre os números dela, e aí eu marquei uma reunião com ela, apresentei resultados e tal, e aí a resposta dela, assim, me deixou de boca aberta. Ela falou assim, eu não sabia que a minha empresa ganhava tanto dinheiro, dava tanto dinheiro, eu não sabia que eu tinha tanta lucratividade assim. Sabe o que eu fiz? Eu pedi auxílio emergencial, eu achava que eu precisava do auxílio emergencial. Mas agora, diante desta reunião, eu vejo que eu não preciso. Então, o que eu devo fazer para devolver a parcela que eu já recebi? Isso, para mim, foi uma validação, assim, de que tudo que a gente estava fazendo estava certo. A gente estava tocando muito mais do que falar de negócios, do que falar de resultados, a gente tocou nos valores humanos dela. Ela percebeu que ela pediu um dinheiro que não era para ela, que tinha muitas outras pessoas que precisavam daquilo, e ela não precisava, mas ela não sabia, porque ela nunca tinha sentado conosco para falar sobre os resultados da empresa dela. Como que eu estou vendo essa cliente hoje? Estou vendo ela voando na internet, fazendo cada vez mais negócios, lives todo dia, o faturamento dela aumentando, não tinha gestão interna nenhuma. Aí eu fui lá e disse, não, nós precisamos implantar essa ferramenta assim, 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 porque nós vamos ajudar você assim, assim, assim. Ela aceitou prontamente, e agora, nessa semana, ela já está admitindo funcionários, ela está expandindo, tem tanta demanda que ela já não está dando conta sozinha, como ela fazia antes, que ela era prestadora de serviço. Então, só por isso, eu acho que já vale a pena tudo que a gente está fazendo e vivendo. Em relação a 2021, Roberto, eu tenho dois aspectos assim que têm me chamado a atenção. Primeiro, volto a dizer, é o comportamento pessoal. É como as pessoas estão se sentindo. Eu estou de olho na minha equipe, em como elas estão se comportando em casa. Essa coisa de que a pandemia nos afastou, mas nos manteve conectados, conectados até que ponto? Nós estamos deixando de ter relações sociais, nós estamos deixando de conviver uns com os outros e aprender ali no dia a dia, no convívio mesmo, de ver o comportamento, de assistir o agir uns dos outros, não apenas por falar. Falar a gente resolve dessa maneira, a gente fala por videochamada, por teleconferência, enfim, a gente resolve tudo, não existe mais fronteira para os nossos serviços. Agora, e as pessoas, como é que elas vão se comportar diante disso? É isso que eu estou muito antenada em relação a pensar como eu vou cuidar das nossas pessoas nesse momento, de que maneira nós vamos agir daqui para frente. Porque até aqui foi desse jeito, foi home office, foi encontro presencial poucas vezes, os poucos encontros que nós tivemos sem muito abraço, sem muita proximidade, nós sentimos muito isso. Eu não sei, Silvia, como são as coisas por aí, mas aqui as empresas de contabilidade parecem grandes famílias. As que eu conheço, pelo menos, elas são assim, sabe? Parece que todo mundo é muito amigão, todo mundo se junta, todo mundo gosta de almoçar junto. Tem umas coisas assim familiares, que eu acho, uns comportamentos familiares. E nós perdemos muito disso nesse ano, muito mesmo. E eu tenho certeza que as transformações nesse aspecto vão continuar acontecendo. Então, uma das minhas preocupações é como nós vamos cuidar dessas pessoas para que elas continuem tendo sanidade, para que elas continuem tendo prazer pelo que elas estão fazendo, sem se deixar dominar pelo isolamento ou pelo afastamento, né? E a outra questão é realmente como essa troca de dados, essa transmissão de dados, a educação dos nossos clientes, que já não é mais uma coisa assim tão grave. Se você pensar que a maioria da população teve acesso aí a um Caixa Tem, a aplicativos como o Pix, por exemplo, a maioria da população já está fazendo esse tipo de coisa. E são pessoas que, em tese, teriam menos condição digital, menos educação digital, qualquer coisa assim. E não somos, já não é um problema, um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa se habituar agora é realmente ter essa troca de dados em tempo real, para que os resultados também sejam em tempo real. Não acontecer mais isso, que nem você falou, entregar um balancete um mês depois é atestado de óbito, como você mesmo disse. Mas é um problema que a gente sabe que ainda existe. Mas ele não pode existir, ele simplesmente tem que ser erradicado da nossa vida. Como que a gente vai fazer isso?
estimulando cada vez mais o uso da automação, seja qual for o modelo de negócio, seja qual for a empresa. Se for um empresário, é ele mesmo que será educado ali. Se for uma empresa grande, é uma empresa grande que nós vamos ter que lidar com a equipe. O que eu vejo em tudo isso são possibilidades. Nós temos muitas possibilidades, mais do que já tínhamos daqui para frente. A gente pode ajudar na implantação de processos, a gente pode ajudar no BPO financeiro, a gente pode ajudar com aconselhamento. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se você percebeu aí também, Silvia, mas os empresários, eles demonstraram claramente uma coisa que eu chamo de solidão de líder. Sabe quando a pessoa não tem ninguém para conversar, ninguém para falar sobre aquele assunto, e você chama e ela fala assim, nossa, você caiu do céu, porque eu não sabia com quem eu ia falar sobre isso? Foi isso que eu senti. E nós formatamos isso um produto. Vai ser um produto para 2021. Ou seja, nós vamos continuar fazendo, só que agora a gente vai agregar o pacote de atendimento e etc. Em 2020 foi feito assim, foi entregue, reuniões em cima de reuniões, principalmente lá no começo da pandemia, quando os empresários não sabiam o que fazer com a folha de pagamento, não sabiam como lidar com os funcionários, sabe? Então, as conversas naquele momento foram muito ricas, foram conversas que realmente ajudou eles a tomarem as melhores decisões. Então, eu penso que cuidar das pessoas, tanto funcionários como clientes, como é que a gente vai lidar com tudo isso a partir de agora, e cuidar dessa troca de informações para que ela tenha cada vez mais qualidade e seja cada vez mais ágil, eu acho que é aí o nosso caminho a partir de agora. Muito bem, Silvia. E você, como viu o ano de 2021? Desculpa que eu estava aqui a tirar um minuto. Eu partilho muito do que a Simone de facto tem referido, não é? Porque o ano 2021 vai sem dúvida continuar a ser um ano de desafios, não é? Nós vamos continuar, como temos assistido até agora, a setores com maior complexidade, não é? Os tais que ou se reinventam ou morrem, não é? Que temos o caso da restauração, temos o caso dos hotéis, temos todos esses casos desse tipologia de serviços que vão, de facto, eu acredito, ainda ter um ano complexo. Vamos ter aí, de facto, algumas oportunidades em que, se nos focarmos, de facto, nas questões da contabilidade, existe aqui essa aproximação do cliente que de facto é cada vez mais valorizada, não é? Essa solidão do líder, não é? Que a Simone referia e que de facto muitas vezes o contabilista é a pessoa que vai dar esse apoio para aquilo que esteja, para aqueles desafios que estejam, não é? E aliás, nós aqui também todas estas questões até de adiamento de impostos, de coisas assim do género, não é? Tudo isso já vem trazer assim uns aspectos acrescidos de que há mais esforço para a área contabilística. Eu, há um mês eu falava com um contabilista, uma pessoa bastante experiente, que dizia assim, eu tenho cada vez, eu de facto tenho que automatizar os meus processos, porque eu cada vez tenho mais trabalho com estas coisas todas, que é muito processo à entrega, vem mais ele liberta de facto o tempo para esse trabalho. Mesmo eu tenho dificuldade em precificar, não é? Em atribuir um valor e em que o cliente atribua um valor a essa venda consultiva, não é? E, portanto, isso também vai continuar a ser um desafio a que vamos assistir a 2021 para os empresários. Porque se, por um lado, há, de facto, essa noção de que é preciso estar perto do cliente, é preciso acrescentar-lhe esse valor, é preciso estar disponível para o fazer. Por outro lado, também tenho visto aqui algo, que tenho tido contacto com casos em que as pessoas sentem dificuldade em atribuir um preço, um valor a isso, em se fazerem pagar por essa consultoria, não é? Por esse extra, não é? Que no fundo, acaba por ser uma base muito importante, não é? E todos esses conceitos, tipo a criação de uma war room, esses conselhos, não é? Que são vitais para as empresas nestas fases, quase que esse conceito de war room que depois fica, não é? Que depois há determinadas war rooms que têm que ficar, porque todos percebemos que afinal aquilo é um assunto que é para ser acompanhado semanalmente ou quinzenalmente, ou o que seja, que vai mexer no processo das empresas e que os processos têm que forçosamente se alterar para conseguirem essa rentabilidade. E, portanto, tudo isso é um desafio muito grande que vai continuar, por certo, em 2021.
Por último, de facto, uma referência aqui ao papel das pessoas, não é? Porque, no fundo, todo o empresário acaba por estar a distribuir valor para os clientes e a distribuir valor para os seus trabalhadores, não é? E de facto, é um desafio muito grande que todos estejamos não tão próximos fisicamente, mas que estejamos saudáveis mentalmente, diria, não é? Que estejamos completamente alinhados e de facto às vezes parece que esta palavra que custa a dizer, não é? Que temos que ter saúde mental, mas é a realidade, não é? Porque de facto nós hoje, por muito, eu tenho estado a assistir, por exemplo, a processos de recrutamento completamente online, não é? É algo que eu, há um ano atrás, não me revia, possivelmente, a contratar uma pessoa que tivesse que trabalhar diariamente comigo e não estar com ela presencialmente antes de a contratar, não é? Isto é uma realidade que veio mudar. O próprio conceito dos recursos humanos veio mudar. E tudo isso tem de facto que ser aqui absorvido pelas organizações e estes momentos de abertura, estes momentos de alinhamento, eu acho que a comunicação cada vez vai ter um papel mais central nas organizações, porque já não há aquele café, não há aquela pausa dos 5 minutos no corredor em que nós vamos trocando umas impressões, não é? Portanto, nós temos que criar necessariamente esses momentos de pausa para o nosso bem-estar pessoal, mental, e para a forma como comunicamos com as nossas equipas, com as nossas equipas comunicamos necessariamente, mas até com os nossos pares, não é? Com as pessoas que estão na organização, mas que nós temos menos contacto, por assim dizer. E, portanto, eu acho que esse papel aí é fundamental, não é? Acho que mais do que nunca vai ser preciso aí uma war room de comunicação no próximo 2021. Muito bem, estamos no finalzinho do nosso programa aqui, temos 2 minutos para encerrarmos. A conversa foi sensacional, vou usar um termo brasileiro, né? O papo foi sensacional e espero que vocês possam voltar em 2021, porque além da inspiração que vocês trouxeram aqui para as pessoas que estão a assistir, vocês trouxeram 2 insights que são fantásticos, que eu já vou combinar com o Diogo, o nosso Quentin Tarantino aqui do programa, o diretor, de fazermos no próximo ano programas com esses 2 temas, a comunicação, as questões emocionais, as questões pessoais, vamos convidar especialistas nesses temas, e também o tema que a Silvia colocou, que é como precificar, como valorizar, que é um caso que nós discutimos lá no Brasil. Simone me conhece desde 2014, né? A gente tem falado sobre isso, já está um pouco, claro, não está 100% resolvido, não para todo mundo, mas é algo que está bem encaminhado lá para a gente. Enfim, são 2 assuntos que a gente vai voltar em 2021 com eles. Quero agradecer aqui, em especial, Justina Capella, Maria Bago, João Murcho, a Ruth Gaspar, Ana Freitas, João Rodrigues, e desejar, Diogo, né? E desejar para todos um excelente Natal, um grande final de ano, muita saúde, muita paz, muito sucesso e muita saúde mental. Simone e Silvia, 30 segundos para se despedirem aí, cada uma, por favor. Sim, posso começar eu também, então. Eu desejo, de facto, que todos os que nos estão a assistir e todos os que venham a assistir aqui ao nosso webinar, que tenham um fantástico 2021, que acreditarmos que, de facto, o mundo de desafios também é um mundo de oportunidades e desejar um bom Natal e um feliz ano novo para todas as pessoas protegidas e tudo de bom para vocês todos. E obrigada, Roberto, mais uma vez, pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Obrigada, Simone, pelo prazer também. Um prazer mesmo estarmos nessa conversa. Já tenho vários insights aqui, eu vi o Roberto anotando, eu aqui anotando mentalmente também. É uma conversa muito rica. Eu quero desejar que 2021 seja um ano em que a gente coloque para fora aquilo que a gente realmente acredita. Algumas pessoas falam sempre no fim da profissão contábil enfim, que um dia vai acabar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um de nós tem o melhor para oferecer para os nossos clientes e que juntos nós podemos fazer grandes comunidades empreendedoras que vão ajudar o país, e todo mundo vai poder crescer enquanto nos ajudamos ali dentro das nossas comunidades menores. Então, eu desejo que 2021 seja um ano para a gente nos colocar à disposição
dos nossos clientes, das pessoas que eles mandarem para nós, das nossas famílias, à disposição de nós mesmos para reconhecer que sem qualidade de vida nós também não vamos chegar a lugar nenhum, ou teremos uma carreira mais curta, mas que a gente tenha de verdade fé naquilo que nós estamos fazendo, fé no nosso propósito de vida. Por que estamos fazendo isso? Que não seja só por fazer, porque vai ficar só na reclamação, mas que seja um fazer de coração mesmo. E aí nós teremos a sensação de estarmos ajudando de verdade outras pessoas. Então, feliz 2021. Obrigada, Roberto, mais uma vez por estarmos juntos. Você sabe o quanto eu respeito o seu trabalho e, de verdade, você é uma das primeiras pessoas que eu leio e que eu busco informação quando eu não sei o que fazer. Eu corro e vou ler o que você está falando sobre aquele assunto. Obrigada. Obrigado, eu. Um abraço. Feliz Natal para todos. Bom ano novo. Obrigada.